Hare Krishna. Hare Krishna. Muito boa tarde a todos e a todas. Muito bom tê-los aqui nesse dia que começou um pouco difícil, um pouco caótico aqui no Rio de Janeiro. Um pouco de vento, um pouco de chuva, mas deu tudo certo. Em alguns lugares faltou energia, né? Tive alguns problemas mais sérios, mas graças a Krishna estamos aqui bem. Caiu apenas um pouquinho de árvore, mas já está tudo sob controle. Mas está tudo bem. Então, nós temos hoje a honra, a presença aqui de um devoto muito experiente, um devoto erudito, um devoto que vocês poderão fazer muitas perguntas, tirar muitas dúvidas, inclusive recomendo. E eu vou falar aqui um pouco sobre ele, só um pouquinho para a gente não se estender muito, senão a gente vai ficar aqui a tarde toda. Falando apenas das glórias de Shri Krishna Murtidaya, que também é conhecido como Romero Carvalho. Ele é doutor. Minha mãe me chama assim. Quando o negócio está sério, né? Romero Carvalho. Doutor e mestre em Ciências da Religião. Não sabe fazer isso, não. Pela PUC Minas Gerais, com pesquisa sobre o diálogo entre hinduísmo e cristianismo, formado em comunicação social, pós-graduado em jornalismo cultural e praticante de Bhakti Yoga há 25 anos. Discípulo de Radhanath Swami, foi presidente da ISKCON Belo Horizonte e secretário de comunicação da ISKCON Brasil. E hoje nós teremos o nosso seminário, que é o seminário sobre mulheres de Bhakti. Então, tenham todos tenhamos todos um ótimo seminário. Hare Krishna. Antes de começar, vocês estão com calor, estão com frio, como é que tá? Tá todo mundo tranquilo? Tá bom. Se precisar, vou deixar aqui e... Obrigado por todos estarem aqui. Um prazer para mim estar aqui. Eu sugeri esse tema, né? Da outra vez que eu vim, eu me forcei a ser esse aqui. Eu acho que ele tem uma questão muito importante, que é a gente ver a contribuição de mulheres para a nossa tradição, para a tradição de Bhakti. Mas não só a contribuição. O caminho que elas fizeram aqui é que também torna possível a gente estar aqui. Eu vou tentar mostrar como isso, por que isso é tão importante, tão estudado hoje. Inclusive esse termo que a gente tem de mulheres de Bhakti é um termo acadêmico, é uma categoria de análise. Existem um grupo específico de santas e místicas que são colocadas como mulheres de Bhakti, estudado por pesquisadoras, sobretudo mulheres também, que pesquisam o quão importante foram essas santas para o caminho das mulheres na Índia até hoje. Então é muito interessante a gente trazer isso para a nossa leitura também, né? Eu fiz esse doutorado que ele falou, que eu fiz na PUC, ele foi sobre o diálogo do sagrado feminino cristão, da Mariologia cristã, com as deusas Vaishnavas, né? Sobretudo Lakshmi e Radharani. E eu falo um pouco de Shaktismo, né? Da deusa no hinduísmo de uma forma geral, e as mulheres de Bhakti é uma parte do meu terceiro capítulo. São cerca de 25 páginas. Né? Dá pra gente falar umas 3, 4 horas disso, não vou falar tanto não. Mas é muito rico, é uma das coisas mais ricas que eu tentei estudar. Ó, o vento tá legal aí, a janela ficar inteira que tá bom. Então assim, é algo riquíssimo. Porque eu até falei, eu não sei com quem que eu falei na quinta-feira, acho que foi com a Aline, né? Que eu tinha duas. Não, eu falei isso a partir da pergunta da Chitra Gopi, né? Que eu tinha dois pontos de partida. Um, que a compreensão do sagrado feminino, ou seja, como uma comunidade compreende o sagrado feminino, altera a forma como as mulheres são tratadas dentro de uma comunidade. Não só as mulheres como elas veem o sagrado, mas como os homens, ou seja, como aquele sagrado feminino é entendido numa tradição, impacta diretamente na forma como a mulher é também tratada naquela tradição. E eu até falei que isso eu peguei a partir de uma pesquisa sobre o Shri Vaishnavismo, que é uma das linhas Vaishnavas, né? A gente tem, são chamadas de 4 grandes escolas Vaishnavas, né? Que é a Shri Sampradaya, a Kumari Sampradaya, a Madhva, a Brahma Sampradaya e a Rudra Sampradaya. E a Shri Sampradaya, o nome já indica que é uma Sampradaya, uma linha
uma escola de Lakshmi, né, de Shri. E então, não por acaso, essa linha que vem de Lakshmi, ela tem uma teologia muito favorável à mulher. E aí nessa pesquisa ela mostrava que o fato dessa escola ter uma teologia muito favorável à mulher deixava o tratamento daquelas mulheres naquela sociedade muito superior a de outras micro-sociedades religiosas na Índia. E não só isso, em momentos de crise social, aquelas mulheres tinham a teologia para salvaguardar os seus direitos. Porque a sociologia, se eu falei sociologia, se eu falei, não dizer teologia. A teologia para salvaguardar os seus direitos. Porque a teologia é uma das ciências humanas mais utilizadas em toda a sociedade. Nós vivemos sob narrativas teológicas o tempo todo. E a nossa sociedade é regida por narrativas teológicas o tempo todo. A nossa política, então, hoje, ela é extremamente teológica. Então, se a teologia pode ser usada para subjugar um povo, dominar um povo, botar medo no povo, ela também pode ser usada para libertar um povo, empoderar um povo, para tudo que também, ou seja, se ela pode ser usada para um lado, ela deve ser usada para o outro lado. Então, essa era a pesquisa dela. Mas aí, durante a pesquisa, eu percebi que tinha um outro padrão, porque tem uma teóloga argentina, que ela falava que, Marcela Altaus, ela falava que a mulher latino-americana era moldada pela forma como os monges católicos definiram que era Maria. As mulheres viviam naquele ideal mariano. E aí eu fui perceber que as mulheres de Bhakti também espelhavam o seu sagrado feminino. Então, que aí é uma ideia de que a mulher é uma experiência individual. A outra primeira parte da premissa era coletiva, né? Ou seja, como o sagrado é entendido pela sociedade. Agora, uma premissa individual. Como a mulher enxerga o seu sagrado feminino, impacta na forma como ela vivencia a sua espiritualidade. Especificamente o feminino mesmo. Tá? Só que na tradição Vaishnava, como a teologia pende totalmente para o feminino, e vai falar que tudo é feminino, todos somos femininos, os homens e as mulheres são femininos, ontologicamente eles são femininos, e que o que eles têm que fazer é descobrir esse feminino neles. Então, a forma também dos homens de enxergar o sagrado feminino na tradição Vaishnava também deve determinar a sua experiência. Então, aqui até antes de falar das mulheres de Bhakti, que aí eu até coloco essa questão, né, de quem são as mulheres de Bhakti, ou seja, o que é essa categoria de análise que a gente vai falar, né? Que elas são santas e místicas, que romperam a ordem patriarcal e muitas vezes são consideradas quase como proto-feministas por autores como a Rekha Pandya, a Pririosa e a Uma Chakravarti. Tanto a Rekha Pandya, que ficou até minha amiga de WhatsApp nessa pesquisa, eu queria fazer aula com ela, falou: ok, eu já estou aposentada já há muitos anos, você pode fazer com as minhas alunas, não, eu já aposentei. Porque a gente lê os livros, né? O livro é meio atemporal, né? Você acha que a pessoa está lá, bombando, né? Aí eu consegui o contato com ela, falei: então eu quero ir fazer um pós-doc com a senhora. Eu falei: eu aposentei, querido. Aí ela mandou a foto, uma vovozinha, assim, aquela vovozinha indiana, assim, bem. Falei: ah, que fofa, né? Ela foi um doce comigo, assim, total. E ela fez um dos livros mais impressionantes sobre isso, assim, também. A Pririosa mesmo é uma estudiosa da Rekha Pandya. Elas consideram que o movimento de Bhakti é uma das raízes feministas da Índia, quando mulheres desafiaram o então já degradado patriarcado bramânico com suas atitudes, poemas e canções. Elas desafiam pela arte. E elas sobrevivem pela arte também. Porque elas não estão em agiografias da época, elas não estão na historiografia oficial da época. Elas sobreviveram e a sua história passou a ser contada porque elas deixaram poemas. Elas deixaram legados nas vilas e que as pessoas reverenciavam ela. Então aí, temos aqui algo para falar. E é interessante porque até foi o Paravioma que citou isso lá no Glória, né? Parece que o passado delas era mais favorável. De fato, há uma possibilidade que havia um passado glorioso
das mulheres na cultura védica. Isso a gente tenta concluir de onde? Das esculturas dos templos, também da arte. Sempre que salvaguarda isso é arte. Das cantigas em vilarejos, mais até do que da literatura oficial. A literatura oficial, como eu falei quinta-feira, é também escrita por homens, interpretada por homens, escrita por homens. E aí você tende sempre a uma coincidência assim, impressionante a suprimir o espaço das mulheres, né? Mas elas têm, você pega o Rig Veda, por exemplo, os Vedas mais antigos, o Rig Veda tem vários e vários versos que são falados por mulheres, são de autoria de rísticas, né, de mulheres sábias, mulheres ascetas. Você tem inscrição de mulheres que eram sábias, de mulheres que eram guerreiras, de mulheres que eram amazonas, de mulheres que ocupavam vários cargos na literatura clássica. E você tem uma grande exaltação a elas nos Vedas originais, tanto no Rig Veda quanto no Adi Veda, até no Atharva Veda, que é mais ritualístico. Mas, quando a gente vai avançando nas escrituras, a gente chega nos Puranas, por exemplo, você tem por um lado uma grande exaltação da mulher, versos assim que colocam a mulher como a deidade da casa, a deidade da sociedade, que não há prosperidade se as mulheres não estiverem satisfeitas, que não há felicidade se as mulheres não estiverem satisfeitas, se as mulheres não forem honradas, só há destruição e miséria, se as mulheres de uma está no Mahabharata, se as mulheres de uma casa não estiverem felizes, toda a casa está infeliz, porque elas são a deusa da fortuna. Então, se a deusa da fortuna está insatisfeita, todo o resto vai estar insatisfeito. Você tem esses versos exaltando as mulheres. Vários e vários outros também. Você tem até a sabedoria delas, os ensinamentos da rainha Kunti, por exemplo, no Bhagavata Purana, o Gopi Gita, o Cântico das Gopis, no 10º canto do Srimad Bhagavata. São assim, exemplos de mulheres que eram profundamente conhecedoras da filosofia, da teologia, que elas tinham pleno domínio do que elas estavam falando, tinham plena voz ativa no que elas falavam. Você tem os personagens, como Draupadi, como Subhadra, como... são vários, Gandhari, que sabiam se expressar muito bem e que eram líderes de fato, né? Mas as escrituras também são dúbias nesse ponto, porque elas variam entre uma exaltação e uma subjugação também, como os versos do Manu Samhita, que as mulheres têm que estar sempre dentro de casa, que não podem ter liberdade, que elas têm que estar sempre ou na proteção do esposo, do pai, do filho, ou seja, elas não podem ter nenhum tipo de independência. Mas aqui é uma questão importante quando a gente analisa as escrituras, tá? que é uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação das escrituras, que é a hermenêutica de suspeita. Toda e qualquer vez que há numa escritura a proibição sobre algo, é porque esse algo acontecia. Porque se não acontecia, não tem nenhum sentido de ser proibido. Então, ou seja, quando você proíbe as mulheres de serem líderes, proíbe as mulheres de tomarem, é porque elas faziam. Elas faziam, e aí houve em algum momento um grupo que falou: não, a gente precisa tirar as mulheres disso. Então, as mulheres são proibidas de fazer isso, as mulheres são proibidas. Então, se há um monte de proibição às mulheres, é porque antes elas faziam tudo isso. Senão não haveria necessidade alguma de haver qualquer proibição. Então, nesse momento, quando surgiram essas mulheres de Bhakti, a religiosidade da Índia, ela era dominada pelos grupos bramínicos. E grupos bramínicos que até os Puranas já decantavam como haveria uma decadência clara desses grupos, né? Mas até então, e veja bem, bem antes disso, Krishna combate essa visão na própria Bhagavad Gita. Quando Krishna vai falar que, tudo bem, nós temos um dharma circunstancial, nós nascemos com um dharma, como ele vai falar para Arjuna, para lutar, porque Arjuna tem um dharma circunstancial enquanto príncipe guerreiro. Mas ele vai falar, esse dharma circunstancial, ele tem que estar subordinado ao dharma eterno, ao Bhagavata Dharma. Esse Bhagavata, ou seja, o dharma com o Bhagavan, com a pessoa suprema. Esse é o dharma mais importante, porque esse é o dharma da alma. É o que o Bhaktivinoda Thakur vai chamar depois de Jaiva Dharma, né? Esse é o dharma da alma. E o dharma da alma é servir, é estar com a divindade. Então, ok, Krishna já tinha de certa maneira, então, entendido como que funcionava a natureza, colocar claro que ele entendia a natureza do ser humano, mas que o mais importante era ele se ver como alma. Só que nesse momento aqui, o hinduísmo ele tinha umas premissas que eram muito claras.
E uma delas era que o sistema de casta já estava bem consolidado e ganhando aqueles ares de imutabilidade que ele foi ter depois. Ou seja, você nasceu Brahmana, bem-vindo. Então você tem um Dharma e você pode chegar à libertação. Se você não nasceu, trabalhe para os Brahmanas para que um dia você nasça Brahmana, homem, e consiga a libertação. Homem, mulher não. Mulher vai trabalhar bem para o seu marido para na vida seguinte ela ser homem. Então, a teologia de Bhakti, nesse sentido, ela é altamente revolucionária em todos os sentidos. Porque no que essas mulheres se revelam, elas estão quebrando o sistema de castas, elas estão quebrando essa autoridade brahmínica patriarcal, que também determinava que só os homens brahmanas podiam fazer sacrifícios. E proibiam as mulheres de fazerem sacrifícios. E aí vocês lembram, se proibiam as mulheres, é porque elas faziam. Senão não haveria necessidade de proibi-las de fazer. Então elas faziam. E a gente tem esculturas, e várias, né, uma ou outra, das mulheres, por exemplo, usando cordão bramíneo. Depois você tem a proibição para elas usarem cordão bramíneo. Por quê? Porque elas usavam. Sempre que se proíbe algo nas escrituras é porque acontecia. Então, nessa fase, as mulheres não faziam serviços sacerdotais. Antes faziam. Isso tem exemplos escriturais disso, isso existe nas esculturas isso, que elas faziam. Por isso que quando na tradição de Bhakti, o Prabhupada, por exemplo, recupera o trabalho sacerdotal das mulheres, ele não está inventando isso. Bhakti permite isso, de você entender que essas distinções pouco importam. Isso aí é para a cultura lá dos brahmanas de casta. Então, o movimento de Bhakti e as mulheres de Bhakti são fundamentais para quebrarem essa questão. Porque aí, quebra tudo, mas tudo mesmo, todas as ideias. Porque esse brahmanismo de casta, ele é muito ritualístico, ele é muito da pureza. Por que o Dalit, o sem casta, é intocável para o Brahma? O Brahma não podia nem olhar para o Dalit. Porque o Dalit era que recolhia os excrementos, então o Brahma não podia tocar nele, senão ele ia estar contaminado, ele não podia fazer os rituais. Ele não podia também fazer aquele trabalho, senão ele ia se contaminar, ele não ia poder fazer os rituais. A mulher menstruada tem que ficar dentro do quarto fechada, eu não posso nem olhar para ela, ela está impura. Eu tenho que manter a minha pureza. Aí Prabhupada vai falar o quê? O seva é muito mais importante que isso. O seva não pode parar, o serviço devocional não pode parar, não interessa se está menstruado. Ele está quebrando, ele está fazendo isso, porque Bhakti faz isso, Bhakti é isso. Por isso que se a gente virar um movimento de Bhakti, Brahmana de casta, acabou. Não tem mais. Aqui é o último lugar de resistência, né? Dentro dessa cultura aqui, pelo menos. Então as escrituras nesse momento eram dúbias, mas a Bhagavad Gita não era dúbia. A parte de Bhakti não era. E as mulheres de Bhakti, elas resgatam isso. Então, e tem essa questão, na leitura teológica das nossas tradições devocionais, todos somos almas espirituais e femininas, né? Não importa a casta ou o gênero. O chamado hoje movimento de Bhakti ou o renascimento de Bhakti, ele foi que estabelece isso. O chamado movimento de Bhakti foi um movimento que visava não apenas a salvação individual e uma união mística com Deus, mas também um igualitarismo sócio-religioso, libertando Deus, o homem e a mulher das algemas do monopólio da casta sacerdotal. Mais uma vez eu coloco, nesse momento histórico já evidenciando sua decadência. Então aqui, você tem uma libertação não só da sociedade, mas da própria divindade, que estava exclusiva. Quando Chaitanya Mahaprabhu, na nossa tradição, sai às ruas cantando os mantras védicos, a gente pensa que muitas vezes, ou pensava muitas vezes, que quem tinha se rebelado contra Chaitanya Mahaprabhu tinham sido os muçulmanos. Mas não foram os muçulmanos, foram os brahmanas de casta. Ele está cantando mantras védicos na rua. Todo mundo está ouvindo. As mulheres estão ouvindo. Os intocáveis estão ouvindo. Os shudras estão ouvindo. Pessoas de castas baixas estão ouvindo. Ele não pode fazer isso. Porque esses mantras são para ser recitados só pelos brahmanas. Depois de se purificar. Depois de uma série de oblações é que eles podem recitar esses mantras. E ele está cantando na rua. Ele está tornando isso público. Porque no momento que ele torna isso público, que poder a casta sacerdotal fica? Ele rompeu. Todo mundo então pode recitar? Todo mundo então pode ouvir? Nessa época aqui,
falava sânscrito mais. As escrituras eram todas em sânscrito. Você tem aqui um momento muito parecido até com a reforma protestante, missa e latim, ninguém mais falava latim. Sim, aqui ninguém falava sânscrito. As pessoas não conheciam o sânscrito. Ah, mas o hindi é parecido. Não é parecido, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, era aquela língua arcaica. Você está também num contexto em que grande parte da população era analfabeta. Por quê? Porque só o Brahmana pode educar os outros. E ele só educava Brahmana. Só educava Brahmanas homens. Então a mulher não aprendia a ler. Shudra não aprendia a ler. Como que ele vai ter acesso às escrituras? Ele tem que contratar um Brahmana. Ou então ele vai, pela oralidade, manter as histórias vivas. Isso vai ser que elas ficaram. Então, o movimento de Bhakti, não só no Vaishnavismo, mas também no Shaivismo e no Shaktismo, rompeu com essa questão. Tornou popular. Entende? Levou para... As massas tiveram acesso. Então aqui, ó. O movimento de Bhakti, ele criou um espaço onde se poderia ter um relacionamento pessoal com Deus, independente da origem social, removendo inclusive boa parte dos complexos rituais védicos, exclusividade nessa época dos sacerdotes brahmanas. Só isso podiam fazer. Com esse sistema religioso alternativo em vigor, muitas mulheres e indivíduos de castas inferiores aderiram ao movimento, expressaram-se sem inibições, e várias mulheres santas lideraram ou inspiraram fiéis em suas próprias regiões, cantando canções e poemas em sua língua vernácula, não mais em sânscrito, mas nas suas línguas, em hindi, em tamil, em Kannada. Isso era muito diferente. Se não acontece isso aqui, nós não vamos estar aqui brasileiros ouvindo sobre isso, não. Isso aqui é continuar como um movimento hereditário. Nasceu Brahma, não tem acesso, não nasceu, não tem. Entende? Isso aqui é a premissa histórica para a gente estar aqui hoje, né? Porque há um movimento de Bhakti e ele rompe com essa questão. E as mulheres, né, a partir das suas poesias, muitos pesquisadores eles têm reconstruído a trajetória dessas santas, já que pouco foi escrito sobre elas na historiografia oficial da época, com suas vidas exemplares sobrevivendo em sua arte. Como comenta esse pesquisador, Ramanujan, os movimentos de Bhakti permitiram às mulheres sair de suas casas, recusar a ter relações sexuais com seus maridos, que não eram escolhidos por elas, e desistir de simplesmente ter uma família para se dedicar completamente ao amor pela divindade. E não é esse o exemplo de Radharani? Também, você olha como o sagrado feminino interfere no que elas vão fazer. É isso que Radharani faz. Radharani também. Os poemas de Radharani falando: vocês me casaram com um idiota, e agora vocês acham que eu tenho que ficar confinada no casamento com um idiota e não sair com Krishna? Ela fala: deixa eu dizer que Radharani é uma adúltera. Eu estou nem aí. Eu vou ficar com Krishna. Eu não vou ficar com o que vocês determinam para mim. E havia aqui toda uma discussão, né? Do que o espaço da mulher no confinamento doméstico era uma proteção para ela. Isso sempre os pesquisadores homens falam isso, né? Então, que ali elas estavam protegidas. Aí a Uma Chakravarti vai falar, não, é Rekapanda que vai falar isso aqui, é muito interessante. Ela fala: a afirmação de que o lugar da mulher é no privado, em casa, é uma antiga estratégia que mobiliza noções de feminilidade. Sempre noções de feminilidade definidas por homens. Né? Tem uma coisa que o homem devia fazer, é parar de tentar definir o que a mulher é. Deixa a mulher definir o que ela é, para ela mesma. Ela não precisa da opinião nossa, não. Mas o homem adora tentar definir o que é o feminino, o que é a mulher, o que ele acha que tem que ser. Então aqui ela fala: antiga estratégia que mobiliza noções de feminilidade, situa as mulheres no privado e impõe uma ideologia de domesticidade, ou seja, o lugar dela é esse, através da qual as mulheres são socializadas para acreditarem e aceitarem que o espaço masculino estreito e privilegiado chamado lar é o espaço mais apropriado para elas passarem toda a vida. Nele existem regras claras sobre como as mulheres devem se comportar e agir, e isso distingue uma mulher respeitável e decente de outras. Assim, mulheres são como um círculo eleitoral afetado pelo patriarcado em formas exclusivamente de gênero. Então a Pandya ela fala que essas mulheres, quando elas se tornam articuladas sobre quem elas realmente são, a relação que elas podem ter com a divindade, ela fala, mitos patriarcais sobre o que elas deveriam ou não ser, perdem sua capacidade de coação. Isso foi para ela exatamente o que aconteceu com essas mulheres de Bhakti, sobretudo entre os séculos 12 e 17 da Era Comum.
Mas primeiro, antes da gente chegar dessa época, a gente tem que falar de Andal. Porque Andal é a pioneira de todas. Ela é a matriarca das mulheres de Bacta. Andal, ela é da tradição dos Álvaros. A tradição dos Álvaros é a tradição Vaishnava mais antiga que a gente tem historiograficamente reconhecida. Os Álvaros são poetas, são 12 santos que moldaram o que hoje é o Shri Vaishnavismo, que das linhas Vaishnavas foi a primeira a ser reorganizada também, sobretudo no sul da Índia. Entre os 12 Álvaros tem uma mulher, que é Andal. Andal ela é situada entre os séculos 7 e 8. Também ela é chamada de Kotai e Antal, depende do tipo de língua, porque isso aqui é Tamil. Então o Kotai é um outro nome mesmo. Se é Andal ou Antal, só varia pela língua. Ela é considerada, sobretudo na Shri Sampradaya, uma encarnação da deusa Bhumi, que é o próprio planeta Terra, né? Então Kotai, ela já ganha também esse status místico. Isso aqui a gente tem que ter um cuidado, tá? Sobretudo as mulheres. Porque aí fica assim, mas Andal não é uma mulher comum, é uma encarnação da deusa, aí ela perde sua referência histórica, ela deixa de ser um exemplo vivo, ela deixa de ser um exemplo atingível. Você vai olhar para ela e falar, mas ela não é uma mulher comum. Homens usam essa estratégia, tá? Exaltam uma fica ultra exaltada para poder dominar as outras. Porque uma vira a mulher arquetípica, Maria, o cristianismo é Maria. Maria é a mulher arquetípica, inatingível, perfeita. E as outras? As outras não são Maria. Nunca serão. Por quê? Porque Maria tem uma questão inatingível dentro da teologia católica. Ela é mãe virgem. Quem vai ser mãe virgem? Ninguém. É impossível, humanamente impossível ser mãe virgem. Então aqui ela estabelece um padrão único, inatingível para as outras mulheres. Então você já rebaixa todas as outras ao exaltar ela desse jeito. Ela é mãe virgem. Você não vai poder ser. Você tem uma vida sexual com seu marido. Você ser mãe, você tem que ter filho. Você ter filho, você tem que ter. Então não tem jeito de ser mãe virgem. Aí a igreja estabelecia uma coisa que era o seguinte: para você ser mulher e ser venerável, só tem um caminho: o da celibato. Porque aí você abre mão de ser mulher, você se torna um varão, linguagem bem cristã. Aí você se torna um varão, aí você pode. Enquanto você for mulher, não pode. E há outros problemas aí, porque você estabelece uma visão dual que o homem é sagrado, porque o homem é do espírito, o homem é da transcendência, a mulher é da natureza. A natureza é inferior. A mulher é da natureza mesmo, o problema é achar que a natureza é inferior. Como eu falei na quinta, né? Todas as deusas de todas as culturas são intimamente ligadas à natureza. Você vê, Kotai mesmo, eles ligam, ela é o planeta Terra. Ou seja, toda deusa é a natureza. A Radharani aparece na natureza, Sita aparece na natureza, Lakshmi é a deusa da colheita. Toda deusa é da natureza. Tulasi, toda, sem exceção. No caso do Shaktismo, a mulher é a própria natureza. Kali, Durga, Parvati é a própria energia material, ela é a natureza, só que a natureza não é inferior. Esse é que era o problema. Só que nesse dualismo cristão ela era. E aí permitia que você explorasse a natureza. Porque para a natureza se tornar sagrada, o homem tinha o direito, o direito de explorar a natureza. Vocês já viram as propagandas da Transamazônica? Nos anos 70? Era assim: vamos desbravar o inferno verde, que era a Amazônia. Olha a mensagem teológica que tem aí. A Amazônia é um inferno. Com ação civilizatória, humana, ali nós vamos colocá-la divina. Que aí vai estar o homem, eu acho. Então, esse pode ter interferência? Hã? Pode ter interferência? Pode. Eu queria perguntar que, como você falou da natureza que é considerada inferior. Pelos cristãos. Hã? Pelos cristãos. Eu sei, mas não, porque aí eu fiquei meio confusa, porque na Bhagavad Gita, aí Krishna tem essa minha energia inferior, né? Coloca a natureza como energia inferior. Então isso não
também não é uma... Será que é um problema de tradução? É um problema de tradução, porque na verdade ele está falando num nível de transcendência. Na transcendência, você dizer que uma coisa não tem dualidade na transcendência. Então, se uma coisa é superior à outra, não quer dizer que a outra é inferior a ela. Entende? Na transcendência não tem dualidade. Então não tem superior e inferior. Mas a gente fala que Madhurya e Rasa é superior a Sakya Rasa, não é? Um relacionamento conjugal com Krishna é superior a um relacionamento de amizade. Mas o de amizade não é inferior. Mas isso é inconcebível, porque se uma coisa é superior, a outra tem que ser inferior. É inconcebível. Porque a gente não tem condições de entender algo ser superior sem outro ser inferior. Porque aqui tudo que a gente raciocina é na dualidade. Há um outro detalhe também, que Krishna tem múltiplas energias, né? Então, Radharani, ela representa a natureza transcendental. Nesse sentido, jamais é inferior. A natureza material, ela é uma energia inferior à natureza espiritual. No momento que você a vê assim. Quando você a vê como parte da energia transcendental, ela deixa de ser inferior. Porque é o seguinte, qual que é o objetivo de Bhakti? Consciência de Krishna. Consciência de Krishna é ver Krishna em tudo. É ter a consciência de que ele é onipresente, onipenetrante, ele está em tudo, não há nada que não esteja nele. É uma frase atribuída a Shiva, né? Eles perguntam para Shiva: você pode me mostrar onde está Deus? Eu não posso te mostrar onde ele não está. Então, ou seja, ele está em tudo. Vê-lo em tudo muda a sua consciência, porque e você vê que o objetivo de Bhakti é se tornar um Tamadikaya, ou seja, ter uma experiência mística e totalizante com a divindade. No momento que você tem essa experiência mística e totalizante com a divindade, você já está no mundo espiritual. Você precisa morrer. Bhakti, ela te promete um paraíso não para o pós-morte, mas para agora. O momento em que você entende que Krishna tem tudo. Você precisa morrer para atingir a vida eterna, né? A libertação. Você se liberta nesse mesmo momento que você compreende isso. Entende? Aí você já está liberto. O ponto é que, lógico, a gente ainda tem um long way to the top, um grande caminho até chegar lá, né? Mas aí, a meta é essa, de você entender essa totalidade, que não há diferença. Né? E na própria, até no Bhagavatam, ele traz uma questão gráfica para explicar isso. Porque há no cristianismo uma dificuldade em entender Deus como imanente e transcendente. O entendimento dele como transcendente é o quê? Ele transcende tudo. Mas o imanente, ou seja, que ele está aqui na natureza, é mais complexo para eles. No Bhagavatam, eles estabelecem que Vishnu é a divindade transcendente, mas Shiva é a divindade imanente. Ele é o Vishnu que toca a matéria. Ele é o Vishnu que é a matéria. Durga é a Lakshmi que é a matéria. Lakshmi é a transcendência. Entende? Então é bem até gráfico para a gente entender. Mas qual a diferença entre eles? Entre Shiva e Vishnu? Não há diferença. Prabhupada fala que é uma diferença, Bhaktisiddhanta também fala isso, que é uma diferença e uma igualdade simultâneas. Né? Porque eles são iguais, mas são diferentes. Que a analogia do Brahma Samhita é que um é o leite e o outro é o iogurte, né? E Vishnu é o leite e Shiva é o iogurte. Mas o que é o iogurte? É leite. É leite, ele tem todas as características do leite. Só que ele teve um elemento de adulteração, que é o limão. Na Índia eles usam também tamarindo para talhar o leite. Né? A partir dali ele é talhado, ele não pode voltar a ser leite, mas o iogurte é tão puro quanto o leite. Ou seja, essa é a diferença dos dois. Mas de uma certa forma eles são iguais. A gente ainda vê a diferença, mas Krishna diz, se não me engano, no Skanda Purana, né, que aquele que me adora sem adorar o seu Shiva, ele não me adora. Ou seja, aquele que quer a transcendência, mas não entende a minha natureza como também transcendente, não vai ainda estar comigo. Então aqui é só para a gente tomar esse cuidado. Ao a gente colocar uma mulher histórica, real, como uma divindade, a gente corre o risco de perder ela como referência histórica.
romper dela como possibilidade de espelho. Isso a gente não pode fazer. Cristianoso, Sim. nesse tema passado, da questão da matéria, Yes. essa definição entre espiritual e material, na verdade, ela não existe, porque se você considerar que os 5 elementos constituem material somente digamos, a quantidade, a proporção que define material e espiritual dos 5 elementos, nesse caso aqui nós estamos com 99% de água e terra, mas se alterarmos essa constituição para fóton ou fogo, nada do mundo, velocidade de luz, né? É verdade, essa distinção a gente faz porque a gente ainda precisa dela, mas o ideal é que a gente entenda que ela não existe, eventualmente. Porque eu falei até isso na quinta, né? Que se a gente pensa que ela existe, o que a gente está fazendo aqui? Então a gente perde a conexão com aqui. A gente vai para a montanha, aqui é tudo ilusão, eu vou embora, né? E entender a matéria com esse divino é muito importante. E é inclusive um motivo pelo qual as tradições entendem que você pode ter uma relação, olha que coisa interessante, pode ter uma relação conjugal, um relacionamento místico, erótico com o Krishna, com Deus masculino. E por que não com Radharani? Porque ela é a natureza. O querer desfrutar da natureza já é a nossa causa de cativeiro. O nosso problema aqui é exatamente que a gente quer desfrutar da natureza, a gente quer ser Krishna, a gente quer o que Krishna tem. O que Krishna tem? Radharani. O que a gente quer? A natureza como algo exploratório. Nosso problema com a deusa é só esse, cara. A gente quer desfrutar da deusa, a gente quer o tempo inteiro a deusa para nós. A gente quer a natureza para nós. Não é isso que nos faz estar aqui, né? Querer se assenhorear da matéria, da natureza, da deusa. Então, o relacionamento conjugal com a divindade feminina não tem. Você pode almejar servi-la, como no caso das manjares, né, que servem Krishna e Radharani. Ou seja, que é inclusive o máximo da nossa tradição. Essa visão como um arquétipo da personalidade suprema, tanto masculina como feminina. O único problema da gente enxergar como arquétipo é também a distância que a gente cria disso. Não é errado, psicologicamente funciona. Mas tem autoras que trabalham isso. Falam, cara, não vamos enxergar a deusa como arquétipo, não vamos enxergar ela como presença viva, né? Como possibilidade real de relacionamento, porque a natureza é auto-evidente. Né? Assim, a gente não precisa de provas de que ela existe. Ela está aqui com a gente está vendo, ela inclusive se rebelar. Vocês já tinham visto um ciclone daquele no sul do Brasil? Eu não vi. Aliás, eu nunca vi chuva assim nessa época do ano. Frio em outubro, novembro, nunca vi na minha vida. Ou seja, é auto-evidente a natureza, né? Sim. Não, a minha pergunta é outra. Mas é porque a gente esquece, né? A gente já teve outras épocas acontecendo isso, tudo. A questão sempre tem do ciclone no Rio Grande do Sul, da outra vez que destruiu tudo também. No passado. Isso agora. Deve ter uns 30 anos. Mas hoje tudo é online, né? Tudo online, o conhecimento é mais rápido. Mas a minha dúvida, você pergunta, acabou de ter a resposta? Não. Falando ali de Álvares, a gente bate ali mais ou menos na época das trevas, né? A gente está falando ali que quando destruíram a imagem feminina, né? A imagem feminina antes da Era das Trevas, ela era enaltecida em todas as sociedades. Todas. A Era das Trevas ali entre 5 e 10 depois de Cristo é que destrói a imagem feminina na questão do interesse de tomada de poder. Tanto é que dizem também que até na Índia foi no mesmo momento que quando chegaram as invasões, quando chegaram, por lá que a Índia começa também a degradar a imagem feminina. Porque você comentou duas coisas, e aí vem a minha pergunta. No cristianismo a gente tem São Francisco, que falava com a natureza, né? Falava com os pássaros, falava com as plantas, tudo. E São Francisco talvez seja o grande renunciante da era cristã. E São Francisco tinha um relacionamento com Santa Rita. Santa Rita era apaixonada por São Francisco, não podia. Santa Clara era apaixonada por São Francisco, mas eles não tiveram relacionamento. Mas ele também teve essa questão destruída aí pela história como um todo. Né? A minha pergunta é o quanto isso, e aí eu acho que é o caminho, o quanto a gente perdeu de sociedade, como você falou, quando antes a gente tinha mulheres
que aí eu vou comentar, tinham menos testosterona no organismo, e a partir de ter menos testosterona no organismo, vem a questão de Sarasvati também do conhecimento. Talvez o conhecimento fosse mais fácil de ser tratado e chegar em acordo que não fosse pela força, né? Quando você acha que isso pode ter sido um dos pontos realmente de tendência de eliminar a imagem feminina para a tomada do poder masculino? Até isso aconteceu na Europa, né, nesse período, né, e vai para a Ásia, no Oriente Médio antes, né? A islamização ela tira também as divindades femininas ali dos árabes, e no judaísmo hoje há estudos que por algum tempo Javé foi cultuado no templo de Jerusalém do lado de Asherá. Asherá como um casal divino, né? Eles como um casal divino. E a Bíblia é muito interessante porque quando ela fala sobre Asherá, primeiro ela muda um pouco a linguagem, transforma Asherá em masculino, transforma Asherá tipo um pilastra, né? Um objeto mais neutro. Mas quando ela vai falar da destruição dos outros deuses ali, né? Quando eles voltam para o templo de Jerusalém, segundo templo, eles falam que Deus tal tem que ser destruído, Asherá tem que ser pulverizado. Ser feminino, e Asherá tinha sacerdotisas. Na exclusão de Asherá você também exclui as mulheres. Assim, eu sinceramente vejo assim como sem muita esperança para a humanidade se ela não recuperar essa adoração à deusa e às mulheres nesse lugar, não. Esse desequilíbrio que a gente tem não tem como suprimir o sagrado feminino, assim. Ele é natural do ser humano. O ser humano adorar a mãe divina, adorar a mãe universal, adorar a grande guerreira, a grande rainha, é natural, não tem como. É inerente ao ser humano isso. Se ele não tiver isso, vira isso aí que a gente tem hoje. Também é auto-evidente. A gente como sociedade também parte por um momento agora com a questão do conhecimento mais diluído, mais interligado com a globalização, internet, tudo. A gente vem acontecendo a mulher novamente, né? Na verdade, a gente vê em várias sociedades colocando mulheres como líderes, que não tinham no passado. Passou um bocado de tempo sem ter presidente. Mas tem sempre um pêndulo, né? Quando você tem aqui você tem uma reação muito forte também, né? Então a gente não atingiu um ponto de equilíbrio, né? É sempre pendular. Eu vou voltar aqui para Santos. Que eu tenho só uma dúvida. Eu estou aqui, slide 8 de 68. Perdão, só de ver, se você puder, que a pior instituição talvez tenha sido uma mulher que fez nesse processo como um todo, né? Que são as rainhas inglesas, né? Vitória, Elizabeth I e Elizabeth II, né? Dona Vitória foi terrível, Dona Vitória. É o ideal, o problema também que aí é o ideal da mulher masculinizada também, enfim, é uma outra questão. Mas eu vou voltar para Andal porque vai ser um assunto mais doce, tá? Agora, assim, todo mundo é adulto aqui, tá? Todo mundo quem é mais jovem aqui? Quem é? Mais jovem. Mais jovem é o Júlio. Então tá bom. Ó, porque é isso, vamos Andal. A geografia de Andal, aquela com Vishnu no colo, né? Enganado. Andal pode ser traduzida como a garota que controla o Senhor. Ela possui várias agiografias, ela é uma figura muito cultuada no Shri Vaishnavismo. Quando eu trouxe Andal, eu só tinha conhecido uma devota que conhecia sobre Andal. Não sei se alguém aqui tinha ouvido falar sobre ela. Alguém tinha? É bem pouco conhecida, né, Andal? Quem viaja essa lá dos avares, quase ninguém. E são textos lindíssimos. Eu não trouxe muito dos textos dela. E são fáceis de encontrar, tá? Ela tem agiografias com elementos místicos, né, desde o seu nascimento, que é tido como não humano, que ela simplesmente apareceu sobre uma tula, ou seja, mais uma vez o elemento da natureza. E ela permaneceu solteira, ela falou que o pai dela também ia se casar, ela se casou apenas com a deidade de Vishnu, que era Anganata, né, que é esse Vishnu deitado da cidade sagrada de Srirangam. As principais obras de Andal, esse era o papagaio de Andal, né? Sempre vai ter esse papagaio do lado dela, que era o confidente dela, tá? Ela tinha apenas 4 anos, ela já compunha hinos devocionais em Tâmil. Tâmil, depois do sânscrito, é a língua que mais tem textos sagrados, depois o Bengali. Ela é bastante venerada por, sobretudo, 2 obras, que é o Tirupavai e o Natya Tirumoli. O Tirupavai,
eles são 30 versos em que Andal se coloca como uma gopi nas atividades de Krishna. E ela estabelece, eu vou falar um pouco mais dele. No Natyatmaya, eles são 143 versos, em que aí ela revela assim, uma intensa separação de Krishna, num estado de espírito totalmente de Srimati Radharani. O que dificulta a tradição lidar com Andal. Vou falar por quê. O Tirupavai, primeiro, né, ele é muito mais do que uma obra-prima poética, apesar de quem fala tanto dizer que ele é lindíssimo, que ele é um manual de disciplina espiritual, um guia para uma vida com propósito. Os versos de Andal eles são cantados durante o mês de Margasi, sempre, sobretudo por mulheres, pois refletem os princípios de devoção, de entrega e do culto comunitário. E cada verso tece uma narrativa de devoção, exortando as devotas a, primeiro, despertar o divino interior. Andal ela convoca seus amigos e amigas, representando todos os devotos, a despertarem cedo, simbolizando esse despertar espiritual. Depois, a buscar as bênçãos de Krishna, que através dos versos ela convida os devotos a participarem de rituais, abraçarem o altruísmo e celebrarem as qualidades divinas de Krishna. E depois ela se une na devoção. Tirupavai enfatiza o culto coletivo, reforçando o valor da comunidade no progresso espiritual. Então, o Tirupavai é bastante estudado. O legado dela, né, como poeta incomensurável, hoje vários grupos de mulheres se reúnem até hoje para recitar suas obras. Esse tipo de encontro em torno das obras de Andal é chamado de Godamandali. E aqui que é um ponto, esse devocionalismo estático dos Alvas e num nível exacerbado de Andal, ele se aproxima mais da nossa tradição Gaudiya Vaishnava do que, por exemplo, dessa expressão estética do Gita Govinda de Jayadeva, do que da solenidade do Shri Vaishnavismo. Porque o Shri Vaishnavismo, você se aproxima do casal Lakshmi Narayana, é mais solene, é mais reverencial, não é do jeito que Andal faz. Então, ela tem o espírito nobre e aristocrático do Shri Lakshmi, a sua maneira de se relacionar com o casal divino Lakshmi Narayana. Como a deusa da fortuna, esposa, rainha soberana, essa entrega apaixonada de Andal, ela fica um tanto deslocada. Não por acaso, a poeta Tamil dedica muito das suas composições não ao soberano e solene Vishnu, mas ao amante apaixonado Krishna, com forte conteúdo erótico, tipo o Gita Govinda, em textos que raramente são recitados em público. Raramente são recitados em público, porque tem uma carga erótica grande. O Gita Govinda também tem. Por isso que os portugueses banham o Gita Govinda. Ele falou, isso aqui não é um texto sagrado, isso aqui é um poema erótico. É um poema erótico, porque esse erotismo é a parte central da tradição de Bhakti. É considerado, lógico, um erotismo transcendental, um erotismo sagrado, é a entrega máxima a Krishna. Mas por isso que eu perguntei que só tem adultos, o mais jovem é o Júlio Deva. Olha esse poema de Andal. Ó, minha vida só será poupada se ele vier. Já começa com uma chantagem. Para ficar para mim por uma noite, se ele entrar em mim, para sair com sua marca de pasta de açafrão sobre meus seios, misturando, agitando, enlouquecendo-me por dentro, reunindo minha maturidade inchada, derramando néctar enquanto meu corpo e sangue explodem em flor. Não dá para ser mais explícito do que Andal foi. Então essa poética dela, eles trazem esse sentimento de urgência, né, assim, que se manifesta corporeamente. Olha que interessante, não é que ela consegue a transcendência e tem que negar o corpo feminino, como se pensava, por exemplo, com as freiras. Não, essa transcendência se manifesta no meu corpo. Eu sinto isso, é corporal. Eu sinto esses sintomas. Olha lá, esses componentes de entrega é uma relação com o divino que precisa de alguma maneira tornar-se totalizante, precisa se unir a ela e assim até materializada. Ressoa, por exemplo, os cânticos das gopis nos Puranas. Ressoa o Gita Govinda de Jayadeva, onde... Vocês já leram o Gita Govinda? Quem é que já leu? Eu li uma parte. Leiam o Gita Govinda, que é a coisa mais linda do mundo. É difícil ler e não chorar. O difícil de ler o Gita Govinda é não chorar. Vocês vão ver no final do Gita Govinda como que Radharani triunfa. Que a Radharani é a heroína do Gita Govinda. Olha só, talvez até por esse estado de espírito de amante não ser um elemento teológico presente no Shri Vaishnavismo, o Natyatmaya é menos estudado que o Tirupavai, ficando, como comenta a historiadora Uma Chakravarti, marginalizado, excetuando-se a parte em que Andal descreve seu sonho de casamento com Vishnu, que foi incorporado nos ritos de matrimônio Shri Vaishnavas. Então, Andal
Por que o erotismo de Andal é aceito no Shri Vaishnavismo? Porque ele é incorporado como um elemento de uma jovem noiva que está prestes a se casar. Está tudo bem, não é ilícito. O Radharani é ilícito para o Shri Vaishnavismo, é muito. Então Andal ela é incorporada dessa forma. Então Andal ela fica deificada, né? Ela se torna uma deidade de fato, casada e pioneira entre as mulheres de Bhakti. Aqui é da Chakravarti também. É significativo que, apesar de sua forma de se expressar desinibida, a sexualidade de Andal não parece representar uma ameaça em qualquer momento em que as lendas foram construídas ao seu redor. Seus desejos e anseios não satisfeitos são inegavelmente francos e expressivos, mas são perfeitamente contidos em um contexto de um casamento iminente. A sexualidade de Andal é de uma jovem garota que se tornara uma noiva, a esposa do Senhor. Entendidos assim, são colocados na modalidade de amor legítimo, que permite incorporar os hinos de Andal nos rituais das mulheres. Assim, no mês de Margana, o Tirupabai, outro texto dela é cantado apenas por mulheres. Jovens moças, em particular, cantam para conseguirem bons maridos e terem casamentos felizes. A experiência de amor de Andal é socialmente contida na sexualidade de esposo, ou seja, ela é colocada dentro de um lugar mais seguro. Mas Andal é religiosidade viva. Olha esse coque que essas meninas estão. Vocês viram ele em algum lugar? Olha aqui. Olha só, Andal. Ela sempre tem o coque, ó. Olha lá. Ó. Sempre. É a marca dela casada com Vishnu. E até hoje nos casamentos da Shri Sampradaya, as mulheres fazem o mesmo coque de Andal. Então aqui é um lugar em que, mesmo deificada, ela continua sendo assim. Ela continua tendo impacto social real nas mulheres. Né? Bonitinho, né? Bonito esse coque, aliás. Não sei nem como faz. Né? Agora a gente vai para a vida mística e libertária de Mirabai. Mirabai é a mais famosa de todas as mulheres de Bhakti. Está aí Mirabai, ó, com a pena de Krishna na mão. Ela não roubou de um pavão essa pena, não. Krishna deu para ela mesmo. A iconografia de Mirabai é sempre isso, tá, gente? Sempre esse instrumento. A ektara é um instrumento de uma corda apenas. Muitas vezes vestindo branco, mas isso é uma certa especulação. Ela não vestia branco, ela nunca assumiu nenhum costume social de viuvez. Então ela não vestia branco, então geralmente é com roupas mesmo coloridas. Bom, Mirabai ela nasceu provavelmente em 1496 na família real de Rajput em Kutch, no Rajastão. Ela casou-se provavelmente aos 8 anos, ficou viúva muito jovem, sendo perseguida severamente por seu cunhado. As biografias e agiografias sobre ela são imprecisas, pois os primeiros escritos sobre Mirabai eles datam de 150 anos após sua morte, sua possível morte, em 1547. Ela tinha aproximadamente 48 anos. Tá? Mirabai, ela pertencia à família real dos Rathod, que eles fundaram essa cidade de Jodhpur, século XV, ainda é um centro comercial importante no Rajastão. Ela nasceu nessa vila de Kutch, num movimento político muito conturbado, de muitas disputas entre clãs que disputavam os territórios. Eles, inclusive, não conseguiam se unir para enfrentar o Império Mughal. Só que aí, numa aliança militar, numa dessas alianças militares, ela foi dada em casamento, por isso que tão jovem, ao clã vizinho dos Sisódias de Mewar, provavelmente em 1516. Ela provavelmente também tinha estudado música, poesia, dança, até teatro, pintura, hipismo, arco e flecha, porque ela era de família real, então as mulheres tinham acesso a esse tipo de conhecimento. Mas desde muito jovem ela não tinha qualquer interesse nesses assuntos políticos, que quando ela era uma menina muito pequena, ela atendeu na porta do palácio um sábado, isso era uma tarefa das meninas, atender visitantes ilustres, que ele teria sussurrado no ouvido dela algumas palavras e lhe dado uma deidade de Krishna. E aí essa deidade se tornou o seu grande tesouro. Ela fala disso nas suas canções, ela se refere a esse episódio como o momento em que recebeu as palavras de um guru. Ela ainda bem criança, ela viu um casamento passando na porta do palácio. Esse era o grande momento da vida de uma menina no Rajastão. E ela ficou encantada com o noivo passando no casamento, montado num elefante. Ela perguntou para a mãe dela: o que está acontecendo? Ela falou: um casamento, Mirabai. Ela falou: e o que é aquele cara? É o noivo. Quem é o noivo de Mira? A mãe dela apontou para a deidade.
equidade. E a partir desse momento, Mira se considerou completamente casada com essa deidade que ela tinha ganhado do Buri. Né? Nunca aceitou, inclusive, ela foi dada ao Bhojaraj, que era dos Sisódias, que era filho de um guerreiro famoso, um guerreiro histórico, que era Rana Sanga. Ela sempre nas canções dela ela expressava seu sentimento de ter sido vendida em um mercado, humilhada, sem voz, e recusou assumir qualquer papel submisso ao marido, à família dele, até os costumes religiosos da família, que eram Shaktas, tinham culto a Kali, e ela não aceitou o culto também. O marido dela fez um templo para ela, para Krishna, do lado do quarto dela, ela adorava Krishna nesse templo, e jamais se deitou com o marido dela. Ela já era casada com Shama, ela falou: não posso me casar com você porque eu fiz um voto só ser casada com Krishna. Eu já sou casada com Krishna, eu posso estar em Krishna. Só que o Bhojaraj era um cara legal, ele aceitou isso legal, ele construiu o templo para ela, ele respeitava, ele entendia a santidade de Mirabai. Só que ele morreu muito jovem, numa batalha. E aí ela recusou também assumir qualquer sentimento de viuvez, ela não vestiu roupas de viuvez nem nada, ou fazer ritual de sati, qualquer coisa assim. E ela se associava com satos locais, inclusive de castas inferiores, uma coisa já bem de bhakti, e só se ocupava em dançar e cantar para Krishna, já escrever poemas. Só que nesse período o cerco a ela cresceu muito, porque o cunhado dela, o irmão do Bhojaraj, o Vikram Singh, ele ascendeu ao poder, e nem o Vikram Singh, nem a mãe do Vikram Singh, sogra de Mirabai, aceitavam Mirabai e sua suposta relação com Krishna. Eles achavam que ela ficava lá com os sadhus, que ela ficava fora do palácio, que ela era independente demais, que ela devia trair o marido dela. Teve uma história clássica que ela está no templo dela lá de Krishna, e ela está conversando com a pessoa, conversando. E aí os soldados falam: ela está com gente lá dentro, ela está com homem lá dentro. Os caras quebram a porta, abrem, não tem ninguém. E ela: não, por que vocês entraram? Krishna foi embora. Ele viu vocês e ele foi embora. Por que vocês fizeram isso? Começa a chorar. Ele fala: quem que é uma... E pressiona ela: quem que estava aqui com você? Quem que é o homem que estava aqui com você? Ela: que homem? É Krishna. Quem mais poderia ser? O que vocês acham que eu falo? Eu só falo do Krishna. E tal. E brigando com os caras e eles apertando ela. Então nessa época eles tentaram matar Mirabai de todas as formas. Torturaram ela de todas as formas. E todos os atentados a Mirabai, eles contam assim com soluções mágicas, que são contadas por ela nos poemas dela. Como, por exemplo, eles dão veneno para ela, e esse veneno se transforma em charanamrita da deidade. Eles põem um monte de cobra num cesto para ela, essas cobras se transformam em Shalagrama Shila. Eles põem uma cama cheia de lâminas afiadas para ela deitar e morrer. Ela deita na cama e é como se tivesse plumas ali. Enfim, ela não consegue matar Mirabai. E aí no episódio de transgressão, ela foge do palácio, ela vai buscar refúgio em templos, locais sagrados da companhia de santos. Ela não se importava em ser rotulada de louca, ela se assumia como insana de amor por Krishna. Ela falava nos poemas: deixe de dizer que Mira é louca. Enfim, ela rejeitou qualquer ligação institucional também, com qualquer sampradaya. Ela tinha uma relação bem Raganuga Bhakti mesmo, bem sem intermediários. E ela residiu os últimos anos dela na cidade de Dwarka. Apesar dos poemas dela terem esse elemento de amante de Krishna, ela se considerava casada. Então o lugar dela não era Vrindavan, era Dwarka, onde Krishna se casa com Rukmini, com Satyabhama. Ela vai para Dwarka por conta disso. Só que nesse percurso, o clã dos Sisódias, ele tomba. Inclusive esse é um episódio histórico que teve a morte de 13 mil mulheres que se mataram, que se incineraram, porque elas não queriam ser estupradas e violentadas pelos invasores. E a população já tinha quem culpar. A culpa disso tudo é a família real que desonrou Mira. Sabe? Eles desonraram Mira e nós estamos aqui sofrendo porque eles ofenderam muito Mirabai. E aí os Sisódias vão até Mira e pedem para ela voltar. Ela concorda: eu volto, mas eu tenho uma condição, eu quero uma última noite no templo de Dwarkadish. Tudo bem. Ela entra no templo de Dwarkadish, nunca mais é encontrada. Eles acham só os fios de cabelo dela perto da deidade. Eles entendem então que ela se fundiu na deidade de Dwarkadish. Nunca mais foi encontrada. A vida de Mira, assim, Mira é das mais influentes. Tem novelas, tem um filme lindo sobre Mira, chama Mira, que é até foge um pouco de análises que tentam ser mais históricas, mas tudo bem, é uma radiografia mesmo. E
trilha sonora até do Ravi Shankar. É um filme de 79, chama Mira, muito bonito. Muito bonito mesmo, assim. Até porque os filmes indianos têm aquelas partes musicais que às vezes são chatas, né? Mas aí essas partes musicais são com as músicas de Mira, então fica lindo. E ela, assim, ela tem vários episódios incríveis. Tem até uma possível ida de Mirabai a Vrindavana, né, em que ela se encontra com Rupa Goswami. E ela pede um encontro com Rupa Goswami. E o servo de Rupa Goswami fala assim: eu vou perguntar para ele. Vai lá e Rupa Goswami fala com ela, eu não posso me encontrar com ela, porque eu sou um renunciante, um celibatário, e ela é uma mulher, eu não posso me encontrar. Ele fala isso em Hindi, aí ele fala: eu não posso me encontrar com ela porque eu sou Purusha, e ela é Prakriti. Aí ele fala isso para mim, e ela fala: eu pensei que em Vrindavana só houvesse um Purusha, e todos nós fôssemos Prakriti, porque é assim, só Krishna é Purusha, todo o resto é Prakriti. Aí quando o servo vai lá e fala para o Goswami: ele falou que só tem um Purusha, todo mundo vai falar: manda ela entrar então. Essa moça é diferente, né? E eles têm um encontro, ninguém sabe o que eles falaram, ou até se encontraram mesmo. Vamos fazer uma leitura só de algumas poesias de Mirabai, umas traduções que eu fiz. Não estão muito poéticas não, mas é o que rolou, né? Por tua causa eu abandono todos os prazeres. Agora, por que tu me fazes sentir saudades? Tu crias a dor da separação no meu âmago para então vir eliminá-la? Depois eu tenho que vir para a lâmpada, né, da saudade, que é esse ápice do amor. Ó Senhor querido, agora eu não vou deixar-te. Sorrindo, chama-me urgentemente. Mire tua serva, nascimento após nascimento. Una-me contigo em todos os teus membros. Também tem um componente erótico, logicamente. E Mira, ela tem essa urgência, né, essa necessidade imensa de se encontrar com Krishna. Ornada com tornozeleiras em seus pés, Mira está dançando. Eu me tornei a serva do meu Narayana. Rana me enviou um copo de veneno. Mira bebeu sorridente. Deixa o povo dizer que Mira é louca. Deixa os parentes falarem que ela é destruidora da família. Mira diz que ela possui a indestrutível companhia do Senhor Giridhari. Ela sempre chama Krishna de Giridhari, o que é bem significativo, porque Giridhari é Krishna que levanta a colina de Govardhana para proteger a sua população, seus amigos. Ou seja, ela sempre coloca: Krishna é meu protetor, deixa eles tentarem me matar, não estou nem aí. Ela fala: Giridhari Gopala é meu, de mais ninguém. Esse sentimento de posse pela divindade é um dos últimos estágios de Bhakti. Meu senhor usa uma pena de pavão em sua coroa e lá dentro da coloca de Krishna. Segura um búzio de esquimaça. Ele tem uma guirlanda de lótus em seu pescoço. Eu não tenho pai, mãe, parentes ou irmãos. Eu quebrei todos os laços familiares. Quem pode fazer algo comigo? Eu tenho revelado meu amor por minhas lágrimas. A serva Mira está apaixonada por seu senhor. Ele é meu, Gopala é meu, de ninguém mais. Hoje vi meu querido senhor Giridhari. Seu corpo é lindo. Ele tem a refulgência do Deus do amor. Ele tem um olhar penetrante. É isso, uma menina apaixonada, né? Ela descreve com paixão os elementos de Krishna. Ele toca bansuri no vale e dança com seus amigos e vaqueiros ao som de suas notas. Veja bem, aqui é isso que eu falei. Com quem? Com você. Da questão de você estar no mundo espiritual aqui e agora. Não para depois que morre. Ela não está vendo, falando: eu verei Krishna. Ou Krishna é assim. Não, eu vi Krishna. Eu vi Krishna. Ele tem a refulgência. Ele toca a bansuri. Eu estava lá com ele. Eu estava lá dançando com ele. Eu vi. Esta doce, amada forma fez residência em meu coração. E não me abandona jamais. Jamais. Eu vejo ele o tempo todo. Eu vejo ele onde eu vou. Não é que eu tenho que morrer para ver. Eu vejo ele agora. Olha só que interessante. Rendendo meu coração errante a esta forma encantadora, eu a contemplo e abandono todo o pudor mundano. Esse elemento também, eu já não tenho mais nada, já estou em outro lugar. Isso aqui é lindo que ela fala sempre nas suas canções. Mira se tornou uma oferenda sacrificial a esse charmoso jovem, andarilho dos bosques de Tulasi, o dançarino fantástico, o senhor que ergue a montanha Giridhari. Ela fala: não é que eu faço uma oferenda a Krishna, eu sou uma oferenda a Krishna. Eu me ofereço para Krishna. Não vou fazer um puja para Krishna. Eu sou o puja para Krishna. Eu sou a oferenda sacrificial. Eu transformei a minha vida em sacrifício para Ele. Eu sacrifiquei tudo, eu sou dele. Olha lá.
Distante do meu amante, eu me torno louca. Vivendo nessa casa vazia, eu grito, ó Senhor. Não há fome durante o dia, nem sono à noite. É físico. A dor dela é física. Tá? Olha só. Desejo por comida se foi. Eu seco minhas lágrimas em pedaços da minha roupa. Mira disse, meu querido amante encantador, por que não me disseste nada quando saíste? Porque Krishna deixou ela sozinha depois da noite. E ela não aguenta. O que eu vou fazer aqui sem Krishna? Aqui tem outras que ela é mais filosófica. Olha lá. Neste mundo, vida sem orações é inútil. Quando você nasce do ventre de sua mãe, ela fica muito feliz, mas você desperdiça sua vida sem orações e se torna um fardo para sua mãe. O curió e o corvo têm a mesma plumagem, mas um canta melodiosamente enquanto o outro grita grasnando. O morcego se pendura de cabeça para baixo. Pense que a lição é: não retorne ao ventre de sua mãe. Os resultados são frutos de ações. Escute o meu conselho. Cruzar o oceano do Sansara é difícil. Você precisa de um barco e de um marinheiro. Mira disse: cante as glórias do Senhor Giridhari e cruze com segurança o oceano do mundo ilusório. Ou seja, aqui é uma coisa comunitária. Não é só que eu sinto e descrevo o meu sentimento. Não, eu quero que outros sintam. Eu quero que outros tenham o que eu tenho. Então deixa eu falar para vocês como é que chega lá. Olha lá, eu devo ir para a casa de Giridhari. Giridhari é o meu verdadeiro amor. Quando vejo seu corpo, o desejo toma conta de mim. Quando a noite cai, eu me levanto e vou. Quando a manhã chega, eu retorno. Dia e noite eu brinco em sua companhia. Eu o satisfaço de todas as formas que sou capaz. Tudo que ele me faz vestir, eu visto. Tudo que ele me oferece, eu como. Meu amor por ele é antigo. É bonito também. Eu não posso viver sem ele, nem por um mísero momento. Onde ele me mandar sentar, eu me sentarei. Aqui ela faz uma referência ao casamento, mas entendendo como, nesse ponto, como uma misericórdia. Ela fala: se ele quiser me vender, eu estarei ansiosa por ser vendida. Giridhari, não pela minha família. Ela fala: o Senhor de Mira é o leal Giridhari. Seguidamente, Mira se oferece como oferenda sacrificial para o seu Senhor. Esse é um ponto que aparece em muitas das poesias dela. A última. Mira se perdeu em júbilo, cantando as glórias do seu Senhor que destrói as tristezas. Rana me enviou uma serpente numa cesta para ser colocada nas mãos de Mira. Após o banho, vi que tinha se tornado uma xalagrama. Rana me enviou um copo de veneno que se tornou um néctar divino por obra do Senhor. Quando bebi, foi puro êxtase nectário. Rana me enviou uma cama de pregos que se tornou uma cama de flores. O Senhor de Mira sempre a protege e remove todos os obstáculos. Mira dança, intoxicada pelo Senhor, e se oferece como um sacrifício a Giridhari. Mais uma vez. Como ela canta aqui, que ela faz uma contraposição de ideias linda. Olha lá. A rainha Mira é só uma mendicante. Entendeu? A rainha Mira é só uma mendicante, mas somente para o seu prazer, Giridhari. Essa canção é muito famosa, pode até colocar no Spotify. Rajarani Mira Bikarini Giridhari Tomara Lagia. Já ouviu? Eu também tem uma que canta assim: Rajarani Mira Bikarini. É uma mulher que canta, chama Ramya. Giridhari Tomara Lagia. Muito bonito, canção linda. Analisando um pouco de Mira, né? Assim, ela se referia a Krishna, aquilo que a gente já falou, né? Como Giridhari, significativo, ele protege os habitantes de Vrindavan, sobre o fato de ela ser louca aos olhos da sociedade. Ela cantou em vários cantões, fazendo um contraponto com a loucura de amor e aquela por não se enquadrar nos padrões. Ou seja, a sociedade acha que eu sou louca porque eu não quero ser esposinha do Vikram Singh. Deixa, nem aí, eu sou louca mesmo, mas de amor. A entrega total, né, ao seu amante transcendental rompe todas as barreiras, uma vivência até radical do propósito de Bhagavata Dharma da Bhagavad Gita, de que é o abandone todas as espécies de Dharma e simplesmente renda-se a mim, eu te protegerei, não temas, faço isso porque eu te amo. A declaração final de Krishna na Bhagavad Gita, né, a conclusão da Bhagavad Gita, que ela vive isso no extremo, né? Então assim, a princesa ela se colocava como oferenda sacrificial para o seu Senhor, sua única razão de existir. Então a vida de Mira era um transe constante, um samadhi, né, uma conexão ininterrupta com o divino, um transe contínuo. Mira já estava no mundo espiritual, ela já estava vivendo plenamente com Krishna, né? E tem muitos estudiosos que fazem considerações interessantes sobre a obra da Mira. Que essa independência da Mirabai, ela era tão extrema,
Porque ela passa por cima de casta, gênero, expectativas sociais e até gurus, porque ela não tem um guru, ela não tem uma sampradaya, né? Que mesmo glorificar a mira não é algo tão unânime assim como podia se imaginar. Apesar de várias sampradayas criarem as geografias para trazer mira para eles.